Com a popularidade da televisão nos anos 60, muitos anunciaram a morte do rádio. 40 anos depois, ele continua mais empolgante e diversificado do que antes. O rádio emocionou, criou ídolos, acompanhou o progresso, registrou fatos, acontecimentos e impulsionou a comunicação em todo o mundo. Marconi, poucos anos depois da invenção do telégrafo sem fio, conseguiu enviar mensagem por código de rádio da Inglaterra até o Canadá. O engenheiro italiano encontrou na Grã-Bretanha espaço para suas pesquisas e criatividade. A ideia de manter comunicação entre navios e com outros continentes atraiu o interesse da marinha mercante e do governo britânico. Depois de alguns avanços e fracassos, uma pipa ligada a uma antena foi empinada a 400 metros de altura na costa americana, captando sinais emitidos na Inglaterra. A invenção de Marconi marcou o início da era do rádio. Na mesma época, o padre gaúcho Roberto Landel de Moura conseguiu enviar a voz humana pelas ondas eletromagnéticas e tirou patente nos Estados Unidos do telefone sem fio. Nos Estados Unidos, Frank criou a primeira emissora de rádio, transmitindo o resultado das eleições presidenciais para cerca de 1.000 receptores. A radiodifusão só foi descoberta pelos brasileiros nas comemorações do primeiro centenário da independência. No discurso, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, falou ao grande público por intermédio de um sistema de telefone com alto-falante montado na Praia Vermelha e de um transmissor instalado no alto do Corcovado pela Westinghouse. 6 meses depois, em 1923, nascia a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada por Edgar Roquete Pinto. Centenas de programas logo encheram o ar em todos os continentes. Nos Estados Unidos, em 1930, 12 milhões de casas tinham aparelhos de rádio. Música, novela, comédia, esporte e variedades. O rádio era eclético, mas nada tirava o interesse dos ouvintes por noticiários. United Press, Washington. Após ter sido doada por Roquete Pinto ao Ministério da Educação e Cultura, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro passa a veicular anúncios comerciais, com base em uma lei de 1932, assinada por Getúlio Vargas. Elimine a congestão nasal de resfriados e sinusites com Superiste. E com isso, influencia o surgimento de rádios amadoras em todo o país. A rádio chegou a ser conhecida como Hollywood brasileira. Foi a primeira emissora de rádio do Brasil, líder de audiência por 2 décadas e considerada uma das 5 maiores do mundo. Getúlio Vargas decreta o Estado Novo. Vargas via no rádio uma forma de alcançar boa parte da sociedade e fortaleceu o espírito do trabalhador brasileiro. Milhões de americanos se assustaram devido a tanto entusiasmo na narração feita por Orson Welles, simulando uma invasão marciana na Terra. Ainda em 1938, aconteceu a primeira transmissão esportiva em rede nacional. No comando estava a Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro, cobrindo o Campeonato Mundial de Futebol em Marsella, na França. Nesta época, vivíamos a gloriosa fase do rádio Capelinha. Esses receptores foram apelidados assim por causa de seu formato em capela, e também do rádio a válvulas, que no máximo captavam ondas médias.